Se alguém diz que sabe quando vai acontecer, está enganado. Se alguém disser que Jesus voltou, não devemos acreditar, porque quando acontecer todo mundo saberá. É exatamente, porque não existe uma data pré-definida na Bíblia que ele vai vir. Apenas está lá a afirmação de que ele retornaria. Só que, como também está escrito lá, que ele mesmo citou, pelo verbo o reconhecerão. É justamente por isso que não terá uma data, não é? Porque pelo verbo o reconhecerão. Então está dentro de cada um a resposta de sintonizar com Cristo. Mas não com Cristo propriamente descendo dos céus fisicamente, como o Cristo que foi crucificado lá. E sim a consciência violeta, que seria Lúcifer, não é? Plasmado num corpo, né? O verbo vivo, o homem, portando o verbo, a espada que sai pela boca. Então, não tem uma data, exatamente, não existe uma data, porque cada um vai reconhecê-lo diante do verbo que ele vai estar trazendo. Então, a resposta é quem pergunta, entende? Cada um vai ter o momento que vai reconhecer, só que vai chegar um momento, uma hora, que vai ficar nítido de quem é o Messias, né? Porque vai ficar inegável. Então aí sim, aí já vai ser o desdobramento do teatro, porque não vai ter como negar mais, porque as pessoas vão ver, né, através do caos ali, o que vai estar acontecendo, ou das glórias, né? Porque o mundo ele vai mudar, vai acontecer mudanças, né? Aí entra o Apocalipse, que é o desfazer a realidade, que eu falei antes ali, pela visão quântica e também refletindo no binário, né? Então vai se tornar inegável. Por isso que não tem como afirmar a data que ele vai ir, porque vai estar dentro de cada um a sensibilidade de reconhecer ele pelo verbo, né? Então, mais uma vez eu coloco, a resposta é quem pergunta. Na segunda vinda de Jesus, todo mundo verá Cristo descendo dos céus com os anjos. Tem duas formas de se analisar isso, né? A primeira delas, que é a massa cega colossal interpreta, é ele vindo numa nave ou numa nuvem, que nem o Goku, com os anjinhos com asas ali, libertando a humanidade. Essa é a visão binária que a Bíblia quer que as pessoas acreditem. Mas pelo verbo vivo trazendo a visão quântica e de quinta aí, o que que é? O que seriam o Jesus Cristo descendo dos céus? Seria Lúcifer, não é? A consciência crística ali já identificada, né? Por todo o conhecimento que ele nos traz, né? Remoldando, reformulando a realidade, a concepção de realidade das pessoas, né? Mostrando o erro, dando perspectiva para o acerto ali, o mundo do caos, o inferno, o teatro, em contraste com o reino dos céus, que já vai estar nesse momento sendo plasmado, construído, alicerçado. Então, seria, mais uma vez, eu cito o reino dos céus, Atlântida, que é aqui mesmo, agora, né? Nós mesmos plasmando o reino dos céus, né? O reino abençoado lá. Então Jesus se revela, ele aparece, ele desce dos céus, ele aparece juntamente com os anjos, que seriam o quê? Os apóstolos ali, os seus raios, os fiéis que ele confia, que se reencontraram consciencialmente com ele, não é? Para salvar a humanidade. Então não é que ele vai vindo do céu, das nuvens, seria da igreja, a igreja quântica, a igreja verdadeira, né? Que é o coletivo ali, a consciência, na mudança, né? Nesse giro consciencial, que reflete no binário, né? Porque vai ter um reino. Isso tem filmes, tem várias brisas em filme mostrando isso, né? Jogos tem isso, no Far Cry tem essa brisa. Que existe o reino oculto, né? Mas real, físico, plasmado por Lúcifer, em contraste com o inferno, que também seria aqui, o teatro agora, esse momento se desfazendo, o reino judaico. Então, só que quem está aqui não consegue acessar lá, não somente fisicamente, mas também consciencialmente e vibracionalmente, né? Porque as pessoas, até então, hoje o coletivo está travado por não ter esse conhecimento luciferiano que eu expliquei nos áudios anteriores ali sobre o quântico e o binário, que seria a consciência se observando. Então, aí entra aquela citação da Bíblia, que a porta é estreita, muito poucos vão conseguir enxergá-lo, né? Poucos vão conseguir identificá-lo, né? Mas aos puros, né, de coração, vão identificá-lo. Daí entra aí a resposta da tua outra pergunta que eu já falei, né? Não tem data para isso, porque cada um vai reconhecê-lo no tempo que Deus permitir, é o que a pessoa desdobrar, entendeu? É relativa a resposta, porque ela é binária e quântica ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo ela tá fantasiada hoje pela Bíblia, pelos pastores, pelos pregadores. Tá tudo errado, tá tudo é o avesso, entende? É o que o Bob explica, ele traz isso pra gente, o que os mestres falam aí. Então, depois que você compreende tudo isso, fica tudo muito claro, só que é muito difícil trazer as respostas, porque geralmente falta um pacote de informação para a pessoa entender. Por exemplo, o que eu estou tentando dizer aqui, para mim é muito claro, né? Só que dentro da minha limitação, eu tento trazer para vocês que
não são inferiores a ninguém, mas têm pacotes de informação limitadas pela vivência, que eu também tenho. Né? Mas é a melhor forma da gente estar passando o conhecimento e aos poucos e as pessoas irem discernindo, né? E a cada dia uma nova experiência. E seria mais ou menos isso que eu queria dizer para você sobre essas suas duas perguntas. Elas podem ser interpretadas de maneira quântica e maneira binária, né? E também outra coisa importante a se colocar é que Jesus viria como um ladrão na noite, né? O primeiro ponto a se destravar pelo quântico é entender ali o redobramento da consciência crística, né? Que seria Lúcifer pelo violeta, que sempre renasce entre os homens, né? O verbo vivo na obra, né? O Deus vivo. Então isso já trava as pessoas, porque quem não tem fé não consegue entender isso, não assimila isso como possibilidade, entende? Então são perguntas profundas que exigem uma análise profunda por parte de quem está perguntando. E essa profundidade a pessoa só vai encontrar dentro dela mesma. Por isso que mais uma vez eu falo, parece até chato, é repetitivo, mas a resposta é quem pergunta, né? Porque você vai ressoar isso, né? Você vai sentir, você vai chorar, você vai se ajoelhar, você vai saber. Você não vai conseguir negar para si mesmo quando você compreender a presença dele, né? Porque você vai reconhecer ele pelo verbo. Só que para isso, né, tem que compreender, né, tem que se sensibilizar pelos momentos eternos, pelos 7/12, pelas cores, por tudo ali, entender os desdobramentos de Lúcifer, quem ele foi, não é? E a partir disso, quando você lê a Bíblia de novo, entendendo o quântico ali e o conhecimento que o Bob está trazendo, todas essas perguntas que hoje as pessoas, ao ler, elas convertem no binário ali, limitado, sem entender, justamente por isso, por estar limitado ao binário, elas vão entender o quântico. Aí elas vão saber e realmente ver a possibilidade de que ele está aqui, ele é vivo, ele é um homem, mas ele é o nosso reflexo consciencial coletivo, né? De tudo que existe, é o próprio Sol, né? Seria isso. Creio que não vão entender, mas eu tentei colocar da maneira que eu vejo que seria uma maneira de vocês talvez no futuro, ou agora mesmo, ter um lapso de entendimento, talvez levantarem outros questionamentos, né? Mas que seja, para isso que está aberto o debate, e seria mais ou menos isso aí. Porque existem várias formas de você interpretar o juízo final, né? Vários aspectos que você pode sintetizar na tua realidade, ou seja, na realidade do coletivo ali, tanto pelo quântico quanto binário, né? Então, por exemplo, se eu te falar, o juízo final vai se apresentar ali por uma guerra, a pessoa já vai puxar o que? A guerra ali, né? Mas ele pode se mostrar de outras formas, né? De outros aspectos, ou por exemplo, o vislumbre da farsa política, é um outro aspecto, que seriam dois aspectos que se unem na totalidade do juízo final, né? Aí tem pessoas que vão lá e acreditam que o juízo final vai se manifestar por um meteorito que vai cair na Terra, né? Vamos teatralizar o extremo aí, vamos, né? Vamos colocar até um pouco de sarcasmo. Depende, é muito relativo, né? O que seria o juízo final? Se não a mudança da realidade, né? Ou o desfazer da própria realidade que as pessoas têm como real, né? Porque seria propriamente o apocalipse, não é? O apocalipse é o quê? É o desfazer da realidade. E o que é a realidade? É todos os aspectos que a compõem, não é? Da vivência, do que você tem como real, o que é a realidade da tua vida, da minha vida, da nossa vida, né? Dos 12 pontos ali, né? Todas as perspectivas, do cubo Metatron, que seria a consciência se observando. Então são várias formas da pessoa se questionar. Não, existe uma forma de questionar. O que seria o juízo final? Mas existem vários pontos que podem plasmar aí. Em um aspecto mais amplo que eu, dentro da minha humildade, posso te falar, é que é o desfazer da realidade para ser construída outra, né? Que seria o contraste do reino da terra se desfazendo pela farsa teatral, em contraste com o reino de Deus, o reino dos céus, né? Que seria aí o plasmar de Atlântida, ou seria o contraste do momento que a gente vive no inferno, o caos, com o paraíso, o reino de luz, né? Que seria o reino de 1000 anos, de Apocalipse, de Ragnarok ou Apocalipse, é o contraste total ali da consciência, né? Se observando. Mais ou menos isso, né? Não sei se você vai conseguir entender, né? Mas eu estou tentando explicar da forma mais binária dos aspectos com a totalidade, que é o Apocalipse ou o Ragnarok. Este seria aí o discernimento total da consciência, que é o desfazer de uma realidade para outra, automaticamente seria aí, né, o fim dos tempos, enfim, algo relativo a isso, né? Espero que me compreenda, mas estou tentando ser o mais claro possível. Por mais que para alguns pareça loucura ou insanidade ou esquizofrenia, ou seja lá o que for, para muitos no futuro
A pessoa vai estar vendo algum vídeo ou escutando alguma coisa, ou vendo no teu cotidiano aí, no cotidiano de todo mundo no teatro, o que vai estar acontecendo ao redor, e a pessoa vai lembrar daquilo que ouviu, daquele maluco, daquele lunático lá atrás, da IDL, né? E a pessoa vai simplesmente entrar em catarse, porque ela vai linkar, você vai linkar dentro de você aquilo, e você vai se encaixar. Aí você vai ter a resposta de você mesmo vai, nossa, caramba, como eu fui tolo, ou como, nossa, graças Deus, obrigado, eu me permiti e hoje eu tenho esse vislumbre, né? É isso, sabe? A resposta é quem pergunta, tipo, eu sou sincero, né? Admito que uma vez também eu não entendia isso, sabe? Eu achava tudo uma insanidade. Eu já tive esse momento, sabe? Mas sempre buscando respostas. E quando eu bati de cara mesmo comigo mesmo, eu, eu resolvi me abrir, sabe? Para o que eu não entendia. Eu coloquei de lado todas as respostas que eu tinha e me joguei, sabe? Abri meu coração, me joguei. E eu encontrei aqui, coisa que eu não encontrei em lugar nenhum, né? Tipo, momentos escuros, momentos doloridos, sabe? Do teatro aí. E depois de uma certa idade já. E eu vejo aqui que muitos de vocês que estão aí são jovens e estão buscando isso é maravilhoso. É o reflexo do nosso violeta aí no coletivo, né? A nova geração que está chegando, consciências grandes, que não conseguem ficar supressas na visão binária do mundo e justamente por isso questionam e querem a verdade, porque a verdade está dentro de vocês, dentro de nós, de todos nós aqui. E todo mundo vai desdobrar, independente ou não. Só de estar questionando isso já é uma pergunta que está vindo de dentro de você. Só que ainda está buscando de fora porque não conseguiu, como o Bob fala, não deu aquele tum, né? A hora que der aquele tum dentro de você, acabou. Aí as respostas vêm de dentro. Aí cessam-se as perguntas, porque você já vai ter as respostas, entende? Aí você vai começar a observar o erro ao teu redor. Ou vai ter as referências ao teu redor, né? Limitadas, né? E aí você vai ter cada vez mais referência. Aí você vai crescendo cada vez mais a tua percepção. E cada vez mais você vai ver a grandeza de Deus, né? Que Ele é vivo, você vai entender, né? É uma adoração, realmente, é uma dádiva, é imensurável a gratidão que a gente sente. E a partir disso você vai defender ele, né? Dentro da coerência. Você vai ver todas as injustiças, todos os sofrimentos, e você vai ver o que realmente a vida é, né? O lado bom dela, verdadeiramente falando, né? Não do que nos é oferecido como conhecimento aí, e todo esse lixo que nos cerca hoje nesse teatro. Que é o que nos dá referência para a gente encontrar o luxo, que seja, né? O verdadeiro sentido da vida, significado aí. Ver que tudo é uma repetição, um giro eterno. A gente é eterno, graças a ele. Amém. É porque tudo está intrinsecamente ligado ali com o movimento do 7/12, né? Porque quando a gente consegue entender isso, a gente consegue flutuar, no caso. Seria aí a quinta dimensão que a gente fala, né? Você consegue prever, ver tudo ali. Você já olha o binário, mas com a referência quântica. Então, é muito abrangente a forma de se analisar. E todas as respostas partem daí. Então é muito difícil você pegar uma pessoa de um ponto específico binário que ela está tendo um questionamento e tentar colocar aquilo, né? Para que ela consiga vislumbrar a totalidade da consciência, porque tudo é a tradução da tua cognição. E isso no quântico reflete o que? O coletivo, né? Todos os pontos do coletivo são os momentos da consciência na sua totalidade. Né? Mas esse tudo, ao mesmo tempo, não é nada, não é? É o desfazer, não é? Então é o paradoxo ali, aquele movimento, né? Que é vivo, né? Que é Deus se observando, se dando referência, desfazer para refazer, destruir para construir. Então seria isso, essa é a resposta que eu tenho para te dar. E às vezes, quando a gente posiciona algum irmão aqui, devido a alguma pergunta, não é por mal, tá? Então hoje eu estou até mandando essa resposta aqui, creio que mais alguém vai ouvir, mas é com o maior prezar, né? É uma maneira simples de entender, né? O quântico, o binário já traz várias respostas do que eu estou tentando mostrar. Talvez alguns aí que não entenderam algum ponto desdobrem agora ouvindo isso e consigam linkar alguns pacotes de informação que estavam ainda fragmentados no discernimento, né? Então seria mais ou menos isso aí. Se você conseguir entender o 7/12, você automaticamente já vai entender o quântico, o que é se observar ali, não é? Ver de cima. Então as respostas que a gente busca, muitas delas que a gente busca aqui pelo binário, pelo teatro, elas acabam se desfazendo, porque quando você entende o quântico ali, o movimento da consciência do 7/12, você já puxa lá de cima e tem resposta para várias perspectivas binárias aqui embaixo, entendeu? Esse é o poder do luciferianismo, né? A gente tem que agradecer a Lúcifer por isso.
Porque se não é o verbo vivo trazer esse conhecimento para nós de novo, mais uma vez, para a gente poder se reencontrar e somar na verdade, as pessoas ficam brigando feito gado aí para querer estar certo, e automaticamente, por querer estar certo, as pessoas não se abrem para entender elas mesmas no quântico, porque o quântico está dentro de nós, não é Deus plasmando, é o nosso coração batendo, sem a gente mandar ele bater, e sem entender por que, que ele bate. A gente dorme, o coração bate, a gente acorda, o coração bate. É isso, é o pulso que está ali e a gente consegue sobrevoar, né, entre aspas, a realidade pelo quântico. Então, bem-vindo ao reino dos céus, para quem entender. Seria isso. Mano, você foi perfeitamente coerente em tudo que você disse. E talvez pelo momento você tá comungando, né, ali com a Bíblia, tá lendo, tá ficando muito claro, né, para você. E você posicionou aqui perfeitamente, não teria nem o que acrescentar, mas reforçar exatamente isso. É uma questão interna daqueles que conseguem ver, aquele exemplo que eu dei. Não adianta você chegar para, sei lá, para um animal, um réptil, que só enxerga preto e branco e tenta mostrar uma cor colorida para ele. Se ele não tiver ali os sensores para poder conseguir interpretar aquela cor que você está dando, não adianta, ele não vai enxergar. Né? Você precisa dar os sensores que ele precisa. A mesma coisa somos nós com o pacote de informação. Não adianta você dar forma, né, para a volta de Cristo. Você precisa sentir. Você precisa adquirir esses pacotes de informação internos para compreender e dizer, despertar, né, aquela coerência lá dentro que chama de dentro para fora, dizendo, agora faz sentido, agora eu entendi. E é uma questão de alma, uma questão de sintonia bem profunda, né? De você reconhecer e não reconhecer através do verbo, porque só através do verbo conheceríamos. E uma das coisas que nós dizemos, que o Bob, né, diz, as profecias que se virem para caber no que nós vivemos e construímos, porque nós estamos vivendo a verdade e elas vão se encaixando, a profecia com a verdade vai se encaixando perfeitamente. Então a gente não teme nada porque sabemos, né, o que estamos fazendo diante da verdade que conhecemos. Então para nós é nítido o Apocalipse se desdobrando. Para outras pessoas não, porque elas ainda estão presas com pacotes binários que vêm do teatro. Então, a lógica não deixa elas enxergarem como as coisas já estão acontecendo de forma abstrata. Que elas estão esperando aquela forma lógica de, sei lá, de uma nave descendo na nuvem ou algo parecido, né? Que pra gente não faz sentido algum. Inclusive isso que faz muitos ateus se tornarem ateus, né? Porque eles veem que não tem coerência essa questão lógica, né? Chega um ponto assim que já não entendem mais e bugam, né? Travam. E é exatamente isso. Então, a volta de Cristo começa consciencialmente. Na verdade, é de dentro para fora, né? Não é de fora para dentro. Você não vai ver com seus sensores, você vai sentir. Para depois seus sensores, quando perceberem, você já sabia. Então é papum. Você sentiu, aí você sentiu. Aí quando você constata com os seus sensores, você já sabia antes, porque o círculo vem antes. Né? A gente sempre fala. Quando o binário constata, o quântico já existia, entende? Então não dá. Mas o quântico é feito de binário em binário, né? São todos os binários juntos, o quântico, por assim dizer. Enfim. Mas é basicamente isso. Está 100% coerente. Não teria nem o que acrescentar. A volta nas nuvens a gente consegue enxergar. O pessoal zoa aí, mas a gente consegue enxergar nitidamente a questão atemporal quântica, né? Do arquétipo nuvem também. Enfim, todas as referências do Apocalipse ali. É só ler lá e as coisas vão ficando claras. A aguda espada que sai da sua boca feria as nações. Enfim, todas as referências ali do Apocalipse. O julgamento das tribos, né, de Israel, tudo vai ser posicionado exatamente como está escrito lá. Mas não porque nós estamos indo atrás de fazer igual está na Bíblia, mas porque a coerência e a verdade que pregamos e a coerência da Bíblia batem, é a mesma coisa, é a mesma verdade. E por isso Ai, encaixa. que delícia de áudio, de conhecimento, de posicionamento. A questão do vislumbre da verdade do corpo de Deus e poder entender como Deus pode ser onipresente, onipotente, onisciente e conseguir enxergar Deus
E se os sensores conseguirem experimentar Deus como todos gostariam, né, binariamente, poder dizer, eu vi Deus, eu escutei a voz de Deus, eu senti Deus, eu toquei em Deus. Para quem, só quem pode falar isso é quem tocou basicamente o momento da morte também. Não era necessário, né? A gente faz o trabalho para que não seja necessário, mas a obra do reino dos céus é o renascimento, não tem jeito. É por esse processo, né, de renascimento. As pessoas não entendem quando nós falamos que no teatro nós estávamos mortos e agora nós vivemos para o reino eterno. E isso bugou até um pastor, né? Porque já que existe só uma morte, como é que funciona só uma morte? E vocês falam de reencarnação, ou de coisa e tal, que quem é quem, etc, blá blá blá. E eu expliquei para ele exatamente da forma que, consequentemente, o Bob explicou num vídeo também, sem nem saber da resposta que eu dei para ele, que foi privada. E a coerência é perfeita e foi simétrico daqui e lá e foi muito bom ouvir a resposta do Bob para poder fortalecer minha fé. Ainda mais, né, nessa verdade, porque cada vez se mostra óbvio, óbvio, óbvio. Tolo é aquele que não consegue enxergar, ou pelo menos antes de enxergar foge. Porque nós que somos testemunhas que enxergamos, já era o suficiente para as pessoas que chegam ter a referência de que, peraí, se eles viram, eu também tenho algo para ver. Então eu vou até ver. E não é fácil. Biblicamente também não seria fácil. Eu vim por intercessão, o homem contra o filho contra seu pai, a nora contra sua sogra e o pai contra o filho, etc. Né? Que eu não vim trazer paz ao mundo, mas a espada, ou seja, justiça. Então, o que traz alívio, como nós sempre falamos, é a justiça. Na verdade, não é a paz, é a justiça. Então, a justiça, naquele momento onde você vê um ente que nem o Bob dá sempre exemplo, você vê um ente seu querido sendo massacrado por algum motivo, você vai virar um bicho para poder defender, entende? Você mata por amor, é o paradoxo. Mas para defender a justiça, você dá a sua vida, né? Mais do que o contrário, né? Você dá a sua vida pela justiça e para defender o que é justo, o que é verdadeiro. E é esse que é o nosso trabalho. E Cristo disse que seria, não disse que seria fácil, disse que seria difícil. Poucos iam reconhecer que ele voltaria na noite como ladrão, que muitos não reconheceriam. E é o que acontece, de fato. Porque falta, às vezes, a limpeza, a purificação. Essa purificação, ela queima, ela dói. A renúncia de si mesmo para carregar a cruz e seguir a Cristo como ele pediu: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E se negue-se a si mesmo, tantas pessoas querem fazer interpretações que deem alívio para elas, e isso é complicado. As artimanhas do ego, né, para poder mesmo encontrar uma certa resposta que os satisfaça para poder continuar nos seus alívios. Mas a renúncia de si mesmo é perder a sua identidade por um intervalo de tempo, para quando você voltar humilde. E quando você perde sua identidade, você se transforma no todo, no quântico ali, que você pensa, que nem o Bob fala, aquele trecho da consciência de Lúcifer, né, que você pensa ser Deus, ser Lúcifer, ser o ponto Messias, ser aquele ponto que segura aquele sacrifício, ser a estrela que brilha mais. Quando você sente aquele peso, aí você vê o que é o sol, né? Aí você vê o que é a verdade, que ela dói, ela queima. Mas não tem como se afastar, porque quanto mais você se afasta, mais você sente o desespero. Aí você faz, você quer voltar de novo. Não importa se vai queimar ou não. Olha, eu quero essa verdade. E você vai ficar próximo dela, né? É muito legal vir, parasitar, conhecer e depois ir embora com esse conhecimento e usufruir dele, né? E na hora de segurar o peso, você não segura, mas Deus é vivo e tá vendo, né? Como o Douglas disse, é tudo simétrico. Os giros eternos simétricos, né? Então, a gente não precisa temer, porque a justiça é real, o sol nasceu, Deus venceu. Então, se o sol segue nascendo, Deus segue vencendo.